Gente, muito bom a gente estar juntos aqui. Você que está nos visitando, a gente realmente fica muito feliz. Você que retorna também, a gente fica muito feliz. E você que está aqui todo domingo também, a gente fica muito feliz, tá? A gente não fica só feliz pelo pessoal que visita, não. É muito bom a gente ter esse tempo juntos e eu espero no Senhor que isso que a palavra de Deus pode produz na minha vida e pode produzir na sua, e eu sei que produz também na sua vida, possa trazer alívio, mas também possa trazer essa esperança que só ela, com o poder dela, pode trazer para mim e para você. Faz muito tempo já que eu não venho aqui, que eu não subo para poder falar, para poder compartilhar, e não tem jeito, toda vez que eu subo, tem uma situação que vem à minha mente. A gente éramos apenas 10 pessoas nessa igreja, não era aqui nesse espaço, definitivamente, e toda vez eu lembro, Sérvulo, um mês antes, conversando só, a gente vai falar sobre isso, aí eu queria que você falasse sobre esse tema aqui. Rapaz, eu não consegui falar 5 minutos, e não tem jeito, toda vez que eu subo eu me lembro dessa assombração, mas é uma bênção a gente poder subir de novo, porque prova que esse pastor é um homem cheio de fé, que ele acredita mesmo que essa igreja é do Senhor e ela vai se multiplicar pela força do poder do Senhor, né? É uma bênção isso. A gente está dando continuidade a essa série Checklist. A gente vai chegando para o fim do ano e é realmente muito importante que eu e você façamos esses planos, né? É natural que a gente faça os planos da gente para o que vai acontecer em 2018, principalmente quando você recebe uma notícia bombástica, assim, que você vai mudar a sua vida de 0 a 80, assim, pum, você já mudou, é de 0 a 100 normalmente, né? De 0 a 100, pum, e aí sua vida vai ser totalmente diferente nos próximos dias. E a gente tem constantes mudanças para a vida da gente, eu e você temos esse constante planejar sendo exigido de nós. Você precisa estar pensando o que é que vai acontecer daqui a 2 dias, mas assim como vai acontecer daqui para o final do próximo ano, e aí manter a memória viva, como a gente trabalhou aqui no domingo passado, é muito importante para que a gente não perca de vista as coisas que realmente importam para a nossa vida, porque são importantes para Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho de o que a gente precisa para não deixar de passar esse bastão, de não morrer no meio do caminho. E aí, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu esse ano, que para mim, a princípio, foi meio triste, porque eu gosto muito dele. Eu queria começar contando para vocês, lembrando assim alguns, mas contando para quem não sabe, a história de Usain Bolt. Todo mundo conhece ele, o Flecha, o homem mais rápido do mundo, o homem que conseguiu bater o recorde não só da corrida de maior velocidade, mas o homem conseguiu bater o recorde de número de medalhas que conquistou em Copas do Mundo, né? Copas do Mundo, os campeonatos mundiais de atletismo. E me assustou muito ter visto aquela cena de Bolt terminando a última corrida da carreira dele no chão. Isso ali, para mim, foi muito estranho, porque normalmente a gente vê esses caras, essas pessoas que têm um desempenho muito fascinante, muito louco, muito alto, né? Assim, de 0 a 100, e quando você vê ela terminando pior e muito pior de como ela começou. Isso é estranho. Eu posso lembrar aqui, Ronaldo Fenômeno. Como é que o Ronaldo Fenômeno terminou a carreira dele? Terminou estranho. Ele terminou super gordo, jogando mal, fazendo umas coisas que ele não é Ronaldo Fenômeno jogando, não. E é estranho isso. E a história do Usain Bolt é parecida, porque uma semana antes da última corrida dele, que foi a prova dos 4% de revezamento, a prova anterior a essa dos 4%, o Usain Bolt ele correu a prova principal dele, os 100 metros rasos. E ele ali estava competindo com um americano que já fazia um tempo que estava doido para tirar dele a medalha de ouro.
E interessante que nessa prova, momentos antes, o Usain Bolt é questionado pelo seu físico, porque ele no treinamento que ele estava fazendo antes da corrida, ele é questionado pelo treinador físico dele se ele realmente iria correr, porque ele tinha tido uma leve fisgada, e ele responde a seguinte coisa para ele: eu disse a ele, e isso foi numa matéria, ele disse assim, eu disse a ele que não era questão de querer, mas de dever. E isso me chamou a atenção. Eu disse, pô, massa, né? O cara tá aí querendo defender a bandeira dele, do país dele. Ele tá na Copa, né? No principal torneio da vida aí dos atletas, de atletismo. E isso assim, disse, não, o cara tem que, é dever. O cara acabou de se machucar. É dever ele manter essa postura de que assim, ele tem que chegar lá, ele tem que conseguir correr, ele tem que terminar a carreira dele tendo a possibilidade de levar uma lesão. E nesse dia o que acontece é que Bolt perde a corrida depois de 9 anos sem perder. Ele perde a principal corrida dele. E aí uma semana depois, Bolt vai para a última corrida dele, a de revezamento. Ele mais 3, e se você não viu essa cena, ele realmente não consegue nem cruzar a linha final, ele é o último que pega o bastão, e quando ele vai dar a disparada dele, porque eu não sei se você conhece, Usain Bolt ele ganha a prova nos últimos 50, 30 metros, e aí é nesse momento que ele vai dar a grande corrida dele, grande aceleração, e ele sente aquela fisgada, e ali ele cai no chão sem conseguir terminar a prova e terminando a última prova dele no chão. E numa entrevista, em sua última entrevista publicada na L'Equipe, Bolt confessa que o que mais odiava na vida era treinar e que só quando viu tudo o que podia conseguir com um pouco de sacrifício decidiu treinar na academia. E agora, esse ano, em 2017, em sua despedida, ele não treinou o suficiente. E isso me fisgou. Eu fiquei assim, como assim? Como pode o cara terminar pior de como ele começou? Por que que ele entendeu que seria um dever correr e não apenas uma questão de vontade? Porque que a gente tem que se submeter a tal tipo de julgo, porque eu e você, de outras formas, talvez a gente possa encontrar algumas coisas aqui, a gente vai chegar lá que hoje está tendo a prova do Enem, e vocês não estão fora dela não, tá? Hoje está tendo a segunda etapa, e a terceira etapa vai ser aqui no Pedras Vivas, que a gente vai fazer aqui uns questionamentos, e eu quero ver você para responder para si mesmo, que é uma boa, a prova é individual, tá? Ninguém vai ter que responder aqui levantando a mão para mim não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas isso me chamou muita atenção, porque isso revelou para mim, trouxe à minha memória como que a gente está submetido a uma cultura onde o desempenho, onde a performance, ela tem mais valor do que qualquer outra coisa, do que coisas como, por exemplo, terminar simplesmente tendo vencido o do ano de 2016. Por que ele não poderia já ter parado se ele já não estava querendo treinar mais tanto? Não, porque é dever. Eu tenho que alcançar mais um título. Eu tenho que manter a minha performance em alto. Eu tenho que ter resultados. E a nossa atenção tem sido mais a esses desempenhos do que ao processo em si. Ao que o processo da vida, esse treinamento da nossa vida, que é viver o cotidiano, o comum, traz de benefício para a gente. E outra coisa que eu fui percebendo assim, que a gente tende a acreditar que a vida e o que fazemos diz mais respeito a nós, por isso ela depende da nossa performance, por isso ela depende daquilo que a gente tem como desempenho, e por isso a própria performance ela é a finalidade de nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz natural é entender
que o nosso trabalho, a gente tem que dar muitas vezes muito mais para ele do que para coisas mais importantes, como, por exemplo, ficar em volta da mesa, sentar um pouquinho mais com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido e gastar um tempo conversando. Muitas vezes o tempo que a gente consegue liberar para isso é muito inferior, e isso faz parte de uma cultura. Eu não quero começar aqui já a dizer para você que você tem que começar a faltar ao seu trabalho, de jeito nenhum. Apesar que minha esposa ela está doida para começar a fazer isso, que ela já não está aguentando mais tanto. Espero que... Não está aqui não, viu, amor? Sem problema. Mas aí eu comecei a perceber exatamente isso, que a gente está dentro de uma cultura que a consciência ela está distorcida. A consciência das pessoas de como ela tem que se relacionar com as coisas naturais da vida, as coisas normais. Eu tenho que ser performático, eu tenho que ser aquela pessoa de alto desempenho, e isso é um jugo muito pesado. E uma outra coisa que me chamou a atenção também nessa história é como que a preparação, como que a disciplina, como que a obediência, ela precisa estar presente nas nossas vidas, elas precisam ser resgatadas para que a gente possa terminar bem. E aí a palavra de Deus ela vem trazer para a gente uma nova consciência, e vai ser isso que eu vou querer trabalhar um pouco mais com vocês. Mas antes, sendo provada essa nossa relação com o desempenho das coisas que constantemente eu já tenho que conseguir prever o que vai acontecer daqui a alguns meses, eu já tenho que estar bem preparado, porque também se não der muito certo, minha imagem não vai ficar tão legal aí, ou no trabalho, ou em casa, ou nas minhas relações, eu sempre tenho que estar mantendo uma postura de resultado. E antes mesmo da gente ir para a meditação, eu queria fazer um teste aqui com você, mas começar perguntando a você, e você poder se questionar, qual o futuro que você tem construído nesse presente? A minha pergunta é, se Jesus ele está nele, tanto nesse presente como no futuro. Você consegue enxergar isso? Você consegue responder isso? O que é que você tem acreditado no presente que te leva a Jesus no futuro? Talvez essas perguntas elas possam ficar um pouco assim estranhas para você. Por isso que eu preparei um teste exclusivo para vocês aqui hoje. Então vamos lá, para que você possa fazer uma leitura de si mesmo. Todo mundo, quando vai se preparar, vai pensar no ano que vem, já começa a pensar em algumas coisas que quer fazer, desejos. Primeira coisa que me vem, qual é a próxima viagem que você deseja fazer? O que é que você está se planejando aí para o ano que vem? Você já tem aí viagens preparadas? Possivelmente o desejo já tem. Talvez você já possa responder assim, qual upgrade você está querendo fazer profissional, que você está planejando para o ano que vem? Ou como está os planos para a chegada do seu bebê? Tem gente esperando o bebê aí, né? A gente está esperando o bebê, aí já começa a pensar, você já imaginou como é que vai ser o quarto do menino? Aí você vai dormir, você e sua esposa, já está tarde da noite, você vai começar a imaginar, rapaz, eu queria que a parede fosse cinza, com um detalhe amarelo, que tivesse a prateleira aqui, e o berço, na verdade, ele fosse assim, porque o berço tem que ser assim, bonito, flutuante. Né, amor? A gente vai lá, a gente vai chegar lá. Em que escola que o menino vai estudar? A gente já começa a pensar, quando o menino só vai começar a estudar daqui a 3 anos, já começa a pensar nisso. Mas agora deixa eu falar um pouquinho mais, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais. Eu quero te ajudar a fazer um checklist, a pensar um pouco mais sobre como você pode construir um futuro de acordo com a palavra de Deus. Como você pretende ter mais tempo de qualidade com as pessoas de sua família? Isso já entrou dentro do seu planejamento para o ano de 2018? Já planejou o roteiro de estudo da Bíblia com a sua família, com os seus filhos? Como é que seus filhos vão aprender daqui para frente? Talvez não saiba nem o que vai fazer daqui a um mês, né? Nem na próxima semana, eu não sei o que eu quero que meu menino aprenda. Você já planejou acertar os pontos com seu filho, aquela situação, ou com sua filha, aquela situação que você ainda
não mexeu, não conversou com ele? Será que você já está planejando aquela conversa? Você já planejou em que estratégia você vai fazer para poder conversar? Você já orou sobre isso? Talvez não postergar mais aquele assunto com seu esposo ou com a sua esposa, que você vem deixando passar o tempo vai passando e você não conversou com ele ainda. Você já planejou isso? Essas coisas são importantes para você? Iniciar aquela atividade que te faz bem. O encontro só dos caras, ou o encontro só das minas. Aquele tempo assim que você precisa durante a semana. Você está planejando colocar isso dentro da sua rotina? E as leituras que o negócio vai começar a piorar. E as leituras que você precisa e deseja fazer? Você está pensando nelas? Você está planejando isso? Coisas que você precisa colocar dentro da sua rotina? Aí aqui o negócio começa a ficar mais complicado. E iniciar uma atividade física prazerosa. Hein, Arthur? Cláudio pegou o Arthur ali, bicho, meu irmão. Quase que o Arthur sai já assim, malhado já. O cara já ia sair forte já. O Cláudio não pega leve, não. Eu já malhei com o cara a treta é grande. E mudar aí aqui acabou-se. Mudar a forma como se alimenta. Você já está planejando isso? Se começar o ano e tal, meus primeiros meses, eu quero começar me alimentando de tal forma. Será que dá para piorar? Não sei. Depende de como você está vivendo o seu presente. E aqui tem as últimas perguntas que eu quero fazer a você, para que você possa se examinar. Examinar o que é que está passando na tua mente. O que é que tua alma realmente precisa? O que é que você está planejando para que a sua alma seja alimentada também? Será que a gente vive só de desejos? Será que a gente vive só de serviços e tarefas? De relacionamentos? Então vê isso aqui. Nesse próximo ano, quais os nomes das pessoas que você irá compartilhar a história de Deus? Você já está planejando isso? Quanto você pretende investir de recursos em implantação de novas igrejas? Você já está planejando contribuir mais com o seu grupo pequeno para que vocês possam se multiplicar nos próximos meses? Com quantas pessoas você vai investir tempo nesse próximo ano para estudar a Bíblia semanalmente? Você pensou nisso? Aí deixa eu te perguntar, você se sentiu reprovado nesse teste do Enem? 95 questões aqui hoje de manhã. Eu também me sinto, porque existem questões que nós não vamos, pela nossa própria força, conseguir responder, e é por isso que eu tenho refletido na seguinte questão, e aqui é onde eu queria começar com você. O que é que está havendo que as pessoas sabem tanto, eu e você, e talvez você que esteja aqui pela primeira vez, talvez você que esteja escutando uma mensagem assim pela primeira vez. Por que é que a gente sabe tanto sobre religião, mas não sabemos quem é Jesus? Por que é que a gente sabe tão pouco dessa pessoa? Eu queria ver com você rapidamente essa pesquisa do Instituto Barna. O Instituto Barna é uma instituição que faz pesquisas, é uma instituição cristã, e ela se uniu com outra organização para avaliar, para perceber como é que é a relação dos adolescentes e a Bíblia. Isso foi feito no ano de 2016, um ano atrás, e revelou como o público adolescente vê o livro sagrado e como se relaciona com ele. E aí presta atenção, porque aproximadamente 1.000 adolescentes foram entrevistados, e algumas questões foram feitas a eles, e eles tiveram essa seguinte conclusão, que 7 em cada 10 adolescentes possuem uma Bíblia. Isso aqui foi feito lá nos Estados Unidos, essa pesquisa.
E aí você pode começar pensando assim, não, então isso aí é bom, né? De cada 10, 7 tem uma Bíblia, isso significa que a coisa está assim, pelo menos a palavra de Deus está na mão do povo, né? Mas vê aqui, 86% encaram o livro como literatura sagrada. Eles veem o livro com respeito. Não, ele é um livro que assim pode me ensinar coisas espirituais. Poxa, 86%, isso é um número até significativo. Mas começa a perceber aqui que 63% dos adolescentes afirmam que leem a Bíblia pelo menos uma vez por ano. 63% lê a Bíblia apenas uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano eles estão lendo a Bíblia. Mas veja só, somente 3% disseram ter contato diário com o livro. Apenas 3% desses 1.000 e não sei quantos adolescentes disseram assim, não, eu tenho contato com a Bíblia diariamente. Eu paro para ler, meus pais me ensinam, a gente tem um tempo junto lá para poder perceber a palavra de Deus. E ela também revelou um pouco sobre essa percepção, e aqui é onde me chamou realmente bastante atenção. A percepção que eles têm sobre a Bíblia. 47% dos entrevistados, ou seja, dos que têm Bíblia na mão, dos que não têm Bíblia na mão, dos que leem uma vez por ano, e dos que não leem nenhuma vez por ano, e daqueles que leem diariamente. 47% dos entrevistados consideram a Bíblia um guia para a vida. Isso realmente me chamou muita atenção, isso me intrigou. Porque eu fiz essa última pergunta, por que as pessoas sabem tanto, elas conversam tanto sobre religião, mas por que elas estão conversando pouco sobre Jesus? Por que elas estão descobrindo pouco quem é Jesus? Quem é essa pessoa? As pessoas têm tido uma relação com a palavra de Deus através dessa ótica, dessa percepção. Você tem tido a percepção da palavra de Deus como um possível manual para a sua vida que vai dizer como é que você deve se comportar? A palavra de Deus, ela é um guia para a vida. Eu acho que a coisa, aqui ela se distorce um pouco. E eu queria meditar com você nesse texto de Deuteronômio, queria que você acompanhasse, porque a palavra de Deus ela tem uma resposta para isso. E o texto da palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribui com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Eu quero chamar a sua atenção para a gente poder ter um momento de oração e essa palavra de Deus ser aplicada ao meu e o seu coração. Curve sua cabeça, deixa eu orar por nós aqui nessa manhã. Senhor Deus, nossa vida, nossa existência, ela está em Tuas mãos, mesmo quando a gente não percebe isso, mesmo quando nós temos dúvida de que o Senhor realmente existe ou de que o Senhor realmente está próximo. Mas também queremos, Senhor Jesus, nessa manhã te louvar pela bênção que é ter a Tua palavra, aquela que é mais que um guia para nossas vidas, mas que tem toda a autoridade, todo o poder para mudar nossas percepções, para transformar nossas mentes, para nos dar um coração que agrade ao Senhor em Cristo Jesus. E por isso eu peço, Senhor Deus, que nessa manhã a Tua própria palavra faça apenas o que ela pode fazer
quer trazer o nosso coração à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo isso me chamou a atenção, querido, porque essas coisas revelam um ponto muito central da nossa vida. Que a vida, ela não diz respeito a você, mas a Deus. Foi isso que eu comecei a afirmar para mim mesmo. Porque quando eu comecei a perceber essas histórias, essas pesquisas, esses questionamentos, eu comecei a entender que um mal que tem perseguido cada pessoa nessa nova cultura, a cultura do nosso século, é que nós tendemos a acreditar que as coisas que acontecem em nossa volta, na nossa vida, ela diz respeito a nós mesmos. Diz respeito àquilo que você está escolhendo, diz respeito aos projetos da sua vida, diz respeito aos sonhos que você está querendo alcançar, diz respeito a você. E essa forma de pensar, que leva em consideração mais o seu desempenho, mais aquilo que você tem para dar como resultado, tem interferido na nossa consciência de quem Deus é, do que Deus está querendo fazer e do que Deus está fazendo na história. E que envolve a minha e a sua história. E essa afirmação, ela realmente traz um conflito, porque se o que eu conheço, o que realmente é conhecido por mim, só sou eu mesmo, é o meu limite, é o que eu sou, a profundidade de da vida, se for encontrar alguma coisa que eu possa realmente assim, ter conhecimento, se eu sei de alguma coisa, eu sei o que eu sou. E se o que eu sei, se o limite da minha vida se resume a o que eu sou, mas não dá para encontrar Deus nisso, tem alguma coisa estranha aí. Porque, na verdade, eu estou começando a acreditar de que a vida, ela diz sim respeito a mim. E a gente acabou de ler um texto. Como é que volta mesmo? É por aqui, né? Antes de chegar lá. A gente leu um texto que relata uma história para a gente, a história de um povo, o povo que Deus escolheu, para entrar numa terra prometida. E esse aqui é um povo que está exatamente no momento prévio da virada, da transição. Eles vão sair de uma vida de escravidão que eles viveram por, não todos, né, obviamente, mas o povo como um todo, durante 400 anos. Agora eles passaram 40 anos no deserto. E agora eles estão com a promessa que foi feita aos antepassados quase acontecendo. E a palavra de Deus vem a eles para trazer o coração deles para a verdade, que é o que vai fazer com que eles possam viver essa vida dentro dessa nova terra, dentro dessa nova vida, da maneira como Deus quer. E a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é o fim do texto que a gente acabou de ler. Que a necessidade de termos uma nova consciência de levar a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus, ela tem que ser mais central na nossa vida, porque senão a gente vai continuar entendendo que a vida, ela diz respeito a mim. Observa, ele termina esse trecho, o povo está quase lá entrando, e ele termina dizendo assim: obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e ordenanças que hoje lhes ordeno. Isso aqui revela para a gente um problema que nós temos, que a gente tende a ter. Deixamos de passar a palavra de Deus e deixamos de entender que a palavra de Deus é a palavra que a gente precisa guardar no coração, e a gente passa a ter na nossa vida a nossa palavra como prioridade. Aquilo que eu quero, aquilo que eu decido, aquilo que eu tenho como ponto principal na minha vida, a palavra, aquilo que eu entendo. E aí a gente começa a perceber que o poder da palavra, ele é limitado à quantidade e qualidade de tempo que temos com ela. Ele está ali começando a preparar um povo que vai viver uma nova vida, uma vida que eles não viveram até agora, uma vida completamente diferente, em liberdade, em uma relação de liberdade religiosa, de liberdade econômica. E ele está trazendo
a questão central para esse povo é de que eles têm que obedecer, ter essa palavra como uma palavra central na vida deles, para que eles não entendam que eles são o eixo, o centro da vida deles. Esquecemos que a palavra de Deus é quem tem poder para transformar a nós mesmos, nosso próximo e o mundo. Quando nós trabalhamos a palavra de Deus, entendemos e temos essa percepção da palavra de Deus, como aqueles adolescentes tiveram na pesquisa, de que a palavra de Deus ela é um guia para a nossa vida, a gente começa a achar que realmente a vida, ela diz respeito a mim. Porque aquilo que seria a referência, aquilo que seria o ponto alto da minha vida, sou eu mesmo. É o que eu faço, é o que eu decido. Então, a necessidade de ter uma nova consciência, de levar a palavra de Deus a sério, para que o que eu transmita na minha vida, aquilo que produzo na minha vida, não seja mais fruto da minha própria palavra, daquilo que eu entendo. E ele está chamando o povo a entrar na nova terra com essa consciência, a consciência de que o que vai dar nova vida para vocês é ter essa palavra como o eixo da existência de vocês. Mas uma segunda coisa, uma segunda consciência, é ter a consciência da nossa eleição. E aí a gente volta para o início, que ele diz o seguinte: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Me chama demais a atenção isso, porque ele está, a partir de agora, ele está dizendo assim, nessa nova vida que vocês vão ter, vocês têm que começar a deixar algumas coisas para trás. A primeira delas é vocês realmente entenderem que eu escolhi vocês como povo, não porque vocês eram um povo legal, não porque vocês eram um povo belo, porque vocês eram um povo grande, forte, porque vocês eram o menor de todos os povos. Então Deus está começando a inverter essa consciência deles, está pegando aquilo que eles entendem como a consciência da vida, que é a coisa gira em torno, a vida gira em torno da minha vida, daquilo que eu entendo, daquilo que eu consigo conceber. E aqui a gente tem um problema para nós, porque nós insistimos em abraçar a mentira de que temos beleza e por isso fomos escolhidos. A nossa cultura, ela está imersa nesse patamar, nesse nível, o nível de que aquilo que você conquista é aquilo que você tem potencial para conquistar. E Deus está fazendo exatamente o contrário com esse povo, nesse momento de transição, nesse momento de uma nova vida que está para vir. Ele está dizendo exatamente o contrário. Eu não escolhi, eu não me afeiçoei a vocês, eu não elegi vocês, eu não trouxe a vocês a possibilidade de se tornarem meus filhos, eu não adotei vocês porque vocês têm alguma beleza. Eu tornei vocês filhos porque eu decidi. Isso pode ser um pouco estranho para mim e para você. Esse pensamento, ele conduz a pessoa a acreditar que a palavra de Deus faz parte da vida e não o contrário. De que se eu sou escolhido, se eu tenho que estar correndo atrás do meu desempenho, atrás da minha performance de vida, se eu tenho que conseguir responder aquelas questões todas que me foram feitas aqui com positividade, eu tenho que estar sempre bem arrumado, eu tenho que estar sempre bem na pinta, eu tenho que sempre estar demonstrando que eu tenho condição de exercer tal função, ou eu tenho que sempre estar galgando algo mais. A gente, quando vai se relacionar com a palavra de Deus dessa forma, a gente começa a entender de que a palavra de Deus, ela faz parte da nossa vida e não a nossa vida é quem faz parte dessa palavra de Deus. E aí, a compreensão da palavra de Deus, ela começa a entrar em choque. E é exatamente isso que a gente vai ver um pouco mais à frente. Porque essas pessoas, elas são avisadas, e a gente leu aqui no início
O texto de Deuteronômio que foi lido aqui no início, lembrando que já era prometido que eles iriam se desviar da presença de Deus, iriam se desviar dessa palavra e iriam tomar os outros deuses, os deuses desses povos, como deuses para eles. Deus já estava prevendo esse erro deles, prevendo esse pecado deles. Por quê? Porque eles realmente entenderam que eles tinham direito de alguma coisa, porque Deus, ele quis ter uma relação, como se Deus quisesse ter uma relação com o povo que ele escolheu, pelo que o povo pode fazer. Mas aí é que está a grande questão. Em Gálatas 4, do 4 ao 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Observe esse versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. É mais ou menos assim, essa consciência da eleição, de Deus escolher quando você não é apto para ser escolhido, é mais ou menos o que acontece na eleição, quando ele faz, o que acontece nessa adoção de filhos em Cristo Jesus. Imagine você que você tem um filho, ele já tem aí seus 12 anos, você já conviveu bastante com ele, você já ensinou bastante coisa a ele, você já mostrou para ele como é que a vida acontece, você já aproveitou bastante da vida com ele, e você pega esse menino de 12 anos e faz assim, tem aquele outro garoto ali que não tem nada, pobrezinho, nunca teve, foi abandonado, foi esquecido, se perdeu da família. Eu vou pegar esse menino aqui, meu filho, e vou trocar eles de lugar. Eu vou dar oportunidade para aquele ali que nunca foi filho de alguém, que nunca teve, e vou adotar ele. Eu vou trocar os filhos. A adoção de filhos em Cristo Jesus é isso. É você pegar um filho que você tem, que é bom, que é ótimo, eu amo esse menino, e dar ele no lugar por aquele que não era meu filho. Cristo Jesus foi entregue no nosso lugar para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Para que quando o Espírito da verdade falasse ao meu coração, eu pudesse ter compreensão de que ele estava falando comigo. A voz do Pai fazer sentido. E quando esse povo está prestes a entrar, ele está dizendo para eles exatamente isso. Eu escolhi vocês, eu elegi vocês, porque eu decidi amar vocês. Ter a consciência da natureza do amor de Deus, essa é uma consciência que traz significado e sentido a essa adoção de filhos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então, peraí, ele não tirou a gente daquela escravidão, daquela vida de 400 anos de um povo que vinha sofrendo, os 40 anos de deserto, porque a gente é legal, que a gente é o povo dele? Não. O Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Aqui é um terceiro problema, aceitamos a mentira que nós somos responsáveis por nossas vidas, acreditamos que a história de Deus faz parte da nossa história e não o contrário. O nosso sucesso e aceitação depende daquilo que fazemos,
Deus ele está preparando esse povo para entender que a relação que Ele quer ter com as pessoas é através daquilo que Ele está escolhendo. É através da relação que Ele quer ter, de dizer assim, eu entrego sim, o que vocês não podem dar, eu faço sim no lugar de vocês. O juramento dos antepassados, para que você possa se situar, lá em Gênesis 15, Abraão, um dos pais da fé, um desses antepassados, uma das colunas desse povo, referência, estava prestes a adquirir essa terra, a andar por essa terra, que Deus estava dizendo assim a ele, eu vou fazer uma aliança com você, e os seus descendentes vão ter essa terra aqui de Canaã todinha. E aí, então, antes de ele entrar nessa terra, Abraão cai em um pesado sono, e no sonho dele, o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Isso aqui é antes desse povo, bem antes desse povo ter sido escravizado na terra do Egito. E muito antes ainda de eles estarem para entrar na terra prometida. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deixa eu explicar isso aqui para você. Esse povo vai tomar uma terra que não era deles. Eles estão sendo instruídos pela palavra de Deus de que eles têm que submeter a vida deles à palavra de Deus, para que a vida deles dentro dessa terra seja uma vida boa, agradável, que eles possam realmente ter uma vida com Deus. E eles agora também estão sendo instruídos pela palavra de Deus de que eles não foram escolhidos para terem uma relação especial com esse Deus, porque eles têm alguma beleza em si, porque eles são um povo legal, porque eles são um povo grande, mas porque Deus decidiu amar eles, e porque Deus decidiu, porque jurou aos seus antepassados, que isso agora, que eles estão prestes a acontecer, que está prestes a se cumprir, foi prometido. E o que ele disse a Abraão é que depois de todo esse tempo, Deus iria dar aquela terra, não porque aquele era um bom povo, mas porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, recapitular com você. A gente está falando sobre uma nova consciência que traz uma liberdade do jugo que eu e você podemos estar carregando dia após dia, de que a gente tem que levar a nossa vida a um certo patamar, a um certo desempenho profissional, a um certo desempenho espiritual, que nós temos que conseguir completar obras morais, que você e eu temos que conseguir ter um nível, um estilo de vida que seja agradável, que seja bonito de se ver. E o que Deus está dizendo aqui para esse povo é que eles não estão sendo escolhidos para viver a vida de Deus, porque eles têm tudo isso em si mesmos. E Ele está dizendo que o que diz respeito a essa história toda não é o que esse povo representa, mas ao que Deus está querendo fazer na história. E naquele momento, o que Deus estava querendo fazer na história Ele estava querendo acabar com a maldade de um povo. E Ele escolheu um povo para poder acabar com a maldade daquele povo que há 400 anos antes ainda não tinha chegado no nível da maldade que Deus estava querendo derramar a ira dele. A percepção de Deus de futuro é diferente da nossa. A forma como Deus constrói os passos para um futuro é diferente de como a gente constrói.
Deus, ele espera 400 anos para poder cumprir com a vontade dele de derrubar uma nação que estava em pecado contra Deus. E ele escolhe um povo para fazer isso. E ele se afeiçoa a um povo por causa disso. Por isso é que você e eu podemos afirmar: a vida, ela não diz respeito a você, ela não diz respeito a mim. A história que Deus está construindo, ela não diz respeito a mim e a você, ela diz respeito ao próprio Deus. Deus nos chama a uma relação com Ele, não porque eu e você tenhamos alguma coisa a oferecer a Ele. E se você está aqui pela primeira vez, se você está escutando um pouco da palavra de Deus depois de muito tempo, e se você tem entendido que é a uma religião que você tem sido chamado a se inserir, a fazer parte, deixa eu dizer para você, não é disso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala sobre uma relação pessoal de um Deus que decidiu dar o próprio filho dele no lugar daqueles que não eram filhos, para ter esses novos filhos como filhos adotivos dele e tornarem esses filhos agora herdeiros da herança dele, que é de uma terra que está para vir, de uma nova vida que está para acontecer. E isso não diz respeito a mim e a você, mas diz respeito a algo que Deus quer fazer, a vontade dele. Ele, quando decidiu derrubar esse povo, o povo dos amorreus, ele não decidiu por causa do povo de Israel. Ele decidiu porque ele queria acabar com a maldade desse povo, porque ele queria que a justiça dele fosse completa. E para que eu e você não deixemos de passar o bastão, não deixarmos o bastão cair por causa das muitas pressões que eu e você sofremos com essa cultura de que temos que dar resultado, temos que ser pessoas com um bom desempenho na nossa vida. Por isso abrimos mão tantas vezes de coisas importantes da vida, deixamos para lá porque a gente está tendo que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. 3 coisas eu queria terminar aqui com você esse tempo, pensando que eu e você podemos praticar, para não deixar esse bastão cair. Passe a história de Deus adiante. Pais geram pais, pais não geram filhos. Você recebeu a palavra de Deus para transmitir essa palavra de Deus aos seus filhos, para que os seus filhos possam ser pais que transmitam essa palavra de Deus à frente. E não por causa do seu filho, e não por causa de você, mas por causa daquilo que Deus quer fazer na história. Deus quer apresentar o plano de redenção dele a toda criatura, a mim, a você e àqueles que dependem de você. Olha o que ele diz em Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com paciência, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Porque Deus quer redimir esse mundo através do poder dele. Por isso, é a palavra de Deus que tem que ser transmitida. Líderes geram líderes. Líderes são chamados a passar o bastão por causa do que Deus está realizando nessa história. Passe a história de Deus adiante. Portanto, você, lá em 2 Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviste dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Muitas vezes, na nossa posição de liderança, deixamos de passar o bastão da palavra de Deus e começamos a passar os nossos próprios trejeitos, assim como pais também.
Eu não sou pai ainda não, mas a gente sabe como é que funciona essa relação. Muitas vezes passamos outras coisas e o resultado como filhos, como adolescentes, como a pesquisa mostrou para a gente, é que são filhos que estão se relacionando com a palavra de Deus religiosamente. Pessoas que a gente está liderando que estão se relacionando com a palavra religiosamente. E poucos sabem da graça e redenção em Cristo Jesus, de que ela não precisa ficar levando um peso de carga, de que ela tem que ser um bom cristão, ela tem que ter um bom desempenho, ela tem que estar sempre impecável. Não, eu e você não precisamos disso. Nós precisamos apenas passar a história de Deus adiante. E ainda, passe a história de Deus adiante. Discípulos geram discípulos. Isso aqui é Jesus lá em Marcos 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós somos chamados como discípulos de Jesus a apenas pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas André, o que é que isso tem a ver com a minha vida, meu cotidiano, minha vida ali? A palavra de Deus diz para mim e para você que a vida ela não diz respeito a mim e nem a você, diz respeito ao que Deus está fazendo na história. Então, quando você parar para planejar a sua vida, comece a repensar o que é que Deus quer e diz que é importante para você. E a única maneira disso ser transmitido se chama Palavra de Deus. Guardem no coração. Invista na formação de um discípulo por ano. Isso aqui é uma estratégia para mim e para você que temos entendido que a nossa vocação é sermos discípulos de Jesus, que nós temos a vocação de transmitir esse evangelho, de investir na formação de pessoas. Muitas vezes nós também vivemos como se precisássemos dar um resultado de multiplicação estrondoso, como se você tivesse que agora ser um Billy Graham nos anos 2017, um novo Billy Graham. A palavra de Deus nos chama a sermos discípulos e a investirmos nossa vida em fazer discípulos, ensinar a Bíblia regularmente, ter paciência nesse processo de transformação e apenas confiar no Senhor, de que a palavra de Deus é que tem poder para formar um novo discípulo. E por isso, para não deixarmos o bastão cair, nós precisamos investir na formação de um discípulo por vez. Quando eu lhe perguntei no início, como é que você está planejando investir mais da sua vida, mais do seu tempo para transmitir a palavra de Deus para alguém no seu próximo ano? Dedicar da sua vida em prol de que outra pessoa possa conhecer o evangelho não é perda de tempo, mas é obedecer àquilo que a palavra de Deus nos chama a sermos formadores de discípulos. E por último, planeje investir mais tempo e recursos no impacto da sua geração. Se una nesse esforço de plantar novas igrejas, porque a palavra de Deus precisa ser transmitida. E Ele está realizando a obra dele, desde o povo dele, de antigamente, desde aquela promessa que Ele fez a Abraão, de que a descendência dele iria povoar a terra, e através de um descendente, Ele iria abençoar toda a terra. E isso acontece por meio de toda essa história, e não está desconectada da minha e da sua história, porque Jesus é quem é esse descendente, e é apenas em Jesus que eu e você podemos ter uma nova consciência que é livre do peso, da carga de que você e eu precisamos ser para ter e para sermos adotados como filhos, sermos reconhecidos como os filhos de Deus,
porque não é filho de Deus aquele que faz e que segue algum tipo de regra, algum tipo de prática religiosa. É filho de Deus não aqueles que são da obra de carne humana ou sangue humano, mas sim porque são filhos, porque creram na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós nos envolvemos com essa obra de Deus, quando nós planejamos a nossa vida a investir mais tempo, mais recursos da nossa vida para a plantação, para impactar a nossa geração, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu entendi, a vida ela não diz respeito a mim. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, e muitas dessas coisas talvez fiquem um pouco desconhecidas para você. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. É que em Cristo Jesus há liberdade de uma vida que pode ser levada, vivida, numa nova consciência que traz a verdade para mim e para você de que em Cristo Jesus você tem a liberdade de viver em paz, sem precisar ter desempenhos, sem precisar ser a pessoa performática naquilo que você faz. Em Cristo Jesus você apenas precisa crer que Ele, como Filho de Deus, pode trazer uma nova vida e nova esperança na sua história, e fazer da sua história uma história que tem significado e que faz parte do plano dele, daquilo que ele está realizando. Quero terminar orando com você, chamando você a colocar o seu coração diante de Deus, a se aproximar dele entendendo que ele quer que a sua história faça parte da história dele. E para isso ele lhe deu a palavra de Deus, para que você guarde no seu coração e essa palavra possa ser transmitida através de você para essa geração onde você se encontra. E você hoje pode renovar a sua esperança nessa verdade de que o Senhor ele está realizando a obra dele. E você que está aqui pela primeira vez, você pode ser animado a se aproximar desse Deus numa nova perspectiva, numa perspectiva de que não depende de você, para você ter uma boa vida, ser feliz e ter segurança, paz. Mas em Cristo Jesus isso já foi conquistado. Se você quer afirmar isso, Deus, eu entendo que a vida ela não diz respeito a mim, diz respeito àquilo que o Senhor está fazendo na história. Eu quero me submeter ao Senhor e quero começar a partir de hoje uma nova vida, com uma nova consciência. Você pode orar assim: Senhor, faz de mim uma nova pessoa, uma nova consciência, que se submete à verdade da Tua Palavra, que ama a Tua Palavra mais do que a própria vida. Quero orar com você. Senhor Jesus, a Tua Palavra ela é muito superior àquilo que a gente pode falar e explicar aqui, Pai. A verdade é que só o Teu Espírito, Senhor, pode trazer conhecimento dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, de aprender de Jesus e de nos aproximarmos de Jesus e termos a nossa vida em Jesus, porque o resumo dessa nossa história, a sinopse dessa nossa história é a vida em Cristo Jesus até o dia que o Senhor voltar e todas as coisas se tornarem plenas. Não precisarmos mais nos esforçar para ganhar dinheiro, sucesso ou qualquer outro tipo de coisa. Porque em Cristo Jesus nós podemos encontrar aquilo que nossa alma mais almeja. Por isso, Deus, eu quero clamar a Ti
para que aqueles que estão planejando o seu ano, planejando a sua vida, os próximos passos, mas aqueles que também estão planejando o crescimento da sua espiritualidade, como alimentar a sua própria alma, possam encontrar na Tua palavra, Senhor Deus, as respostas certas. Nosso coração faz planos, mas são os propósitos do Senhor que vão prevalecer, Senhor. E que na nossa existência, nada, Senhor Deus, supere a verdade de que em Ti é que nós temos a verdadeira vida. E que cada um de nós aqui essa manhã, Senhor, possamos encontrar em Ti o alívio de nossas cargas e encontrarmos o prazer de servir ao Senhor nessa história que o Senhor está construindo, amando ao próximo, amando ao Senhor e servindo ao Senhor com a alegria da salvação. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.